Boa noite a todos, graça e paz. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a todos nós. Abra suas Bíblias no Salmo 63, Salmos capítulo 63. Todos encontraram? Diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim, eu te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver, em Teu nome levanto as mãos. Como de banho e de gordura farta-te a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva, no meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua estrada me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser passos dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele julga gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. A nossa confiança está no Senhor, no Deus Todo-Poderoso. Não há outro meio de nós caminharmos senão pelas verdades do próprio Deus. Não há outro meio de nós vivermos senão pelas verdades que o Senhor mesmo nos deu. Não é incomum nós termos ideias subjetivas sobre Deus que se afastam da Bíblia, ideias subjetivas que se afastam daquilo que Ele realmente é. E apesar dele ser consolo, dele ser esse auxílio, e para onde Davi está dizendo aqui que foge, que vai até ele, que ele diz: meus lábios te louvam, assim cumpri-me bem dizer-te enquanto eu viver. Ele deixa bem claro também que os caminhos daqueles que não estão amparados assim é um caminho de perdição, é um caminho de fim. Então que nós possamos viver essa verdade, esse tempo, esse dia em que nós nos preocupamos com a palavra de Deus, nós nos preocupamos com o que a Bíblia diz sobre os crentes. Há muito hoje em dia de falar, o cristão deve ser assim, tá muito frequente na internet e na mídia, né? Mas porque você é crente, você não pensa assim? Na verdade, o crente pensa de acordo com aquilo que Deus quer que ele pense. O crente pensa de acordo com aquilo que Deus quer dele. E o que Deus quer que o crente conheça a sua palavra, que Deus quer que o crente conheça a sua vontade. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado pela sua bondade, pela sua misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, o Senhor é o nosso refúgio, às sombras das suas asas nós nos protegemos, ó Deus. Nós vivemos num mundo mau, num mundo tenebroso, num mundo, ó Deus, cheio de dificuldades, cheio de opinião própria, Pai, um mundo que esqueceu, ó Deus, esqueceu-se do Senhor. Mas nós não queremos ser assim, a semelhança de Davi, ó Deus. Nós queremos te louvar, te engrandecer, preocupar-nos, ó Deus, com aquilo que o Senhor é e com aquilo que o Senhor deseja de nós. Que o Senhor faça justiça nesse mundo, ó Deus. Que o Senhor faça justiça sobre a área social, ó Deus, a área política do nosso país. Que tudo que envolve a nossa vida, ó Deus, seja governado pelo Senhor. Ajuda-nos a buscar, ó Deus, a sua vontade. Nós queremos te louvar nessa noite, te engrandecer, cultuar ao Senhor, ó Deus, em espírito e em verdade. Cuida de nós, que o nosso coração esteja cheio de Ti, Pai. Que o nosso coração esteja cheio, ó Deus, da Sua palavra, cheio do Seu Santo Espírito, para que nós possamos, ó Deus, viver de acordo com a Sua vontade. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, ó Deus, recebe, ó Deus, o nosso amor que é falho, mas que é baseado no amor de Jesus Cristo. Fica conosco, ó Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Os meninos louvor. Boa tarde, graça e paz. Vamos ficar em pé para louvar o Senhor?
Vamos começar celebrando o nosso Senhor com júbilo, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Amém? Mas é porque nós amamos o nosso Senhor e mesmo em qualquer circunstância, mesmo essa pandemia, nós temos paz, paz que o Senhor nos dá. Você tem a oportunidade de ofertar e devolver os seus dízimos. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo meu Senhor. Não olho as circunstâncias. Obrigada por mais esse dia, muito obrigada pela oportunidade de cultuar o Senhor, muito obrigada pela sua bondade, misericórdia, pela paz que o Senhor nos dá. Te peço que o Senhor continue cuidando de nós, continue nos ajudando, ó Pai, em todas as situações, e eu te peço que a tua palavra, Deus, venha falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Abram suas Bíblias em Filipenses capítulo 2.
Todos encontraram? Nós vamos ler do 1 ao 4. Diz assim: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais esse domingo. Nós estamos aqui para te louvar, te engrandecer, ó Deus. Obrigado por esse culto, ainda que seja um culto breve, ainda que seja um culto, ó Deus, que não está no local de costume, com menos irmãos, mas nós te louvamos e te engrandecemos. Obrigado. O Senhor abençoe, ó Deus, aqueles que não podem vir. Cuida deles, ó Deus. Que o Senhor cuide de cada um, que sua palavra fale aos nossos corações nessa noite. Enche-nos com o seu conhecimento, ó Deus, que é vivo, que nos transforma, que muda, ó Deus, a nossa vontade, que muda, ó Deus, o nosso pensar. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Semana passada, nosso sermão foi em Filipenses 1, do 27 ao 30, quando Paulo fala, ele vai trabalhar com o povo de Filipos, com a igreja de Filipos, a ideia de uma unidade ali, de uma intrepidez, de uma coragem, de uns com os outros, de uma união uns com os outros, de uma dignidade em Cristo, para que eles pudessem lutar com as ameaças externas, com aquilo que estava invadindo a igreja, estava tentando invadir a igreja. Tudo que Paulo fala para os filipenses ali, tudo que ele fala para a igreja de Filipenses, ele está voltado para uma luta que eles estavam enfrentando, está voltado para uma luta que eles estavam enfrentando ali contra ataques externos. A igreja de Filipos passava por um problema de divisão interna também, mas Paulo não dá o foco maior nisso no verso 27, do 27 ao 30. Ele trabalha essa dignidade, essa unidade e essa intrepidez que eles têm que ter para a luta contra as ameaças que vêm de fora, contra aquilo que estava querendo minar a igreja, contra os falsos mestres, contra as heresias que estavam tentando entrar na igreja, as perseguições que eles estavam sofrendo. Só que agora Paulo muda esse viés e ele vai trabalhar mais uma vez essa questão da unidade com os filipenses, mas com a ideia mesmo de uma luta interna, de algo que os filipenses estavam vivendo, de como eles estavam indo bem, mas infelizmente com divisões dentro da igreja. Eles estavam ficando divididos entre pessoas e pessoas, entre ideias e ideias, e a igreja de Filipos poderia ruir por causa disso. A igreja de Filipos ela poderia simplesmente ter suas estruturas quebradas, porque Paulo entendia que não adiantava de nada, não tinha motivação nenhuma das pessoas terem um bom testemunho interno, mas por dentro elas estarem se acabando, mas por dentro elas estarem se minando. É meio que a ideia mesmo de você ver algo muito bonito por fora, mas sem estrutura. Uma hora vai cair. É uma casa edificada sobre areia, não vai ficar de pé. E Paulo, logo no verso 1, ele faz um apelo emocional para o povo, para os filipenses. Ele faz um apelo mesmo assim, como se ele estivesse olhando para eles, falando: olha, tudo que eu ensinei para vocês, tudo que vocês já sabem sobre Cristo, tudo aquilo que vocês já viveram, prestem atenção. Ele vai dizer, e eu quero que você imagine junto comigo aqui, Paulo, apelando não só para os filipenses, mas para você também, nessa noite, para você, para nós, para todos nós, para que nós possamos entender o que Paulo estava querendo com essas pessoas. E ele olha, ele vai dizer aqui: se há, pois, alguma exortação em Cristo, é o primeiro apelo que ele faz. Essa palavra "se", ele não está colocando em xeque aquilo que os filipenses estavam vivendo. Ele não estava colocando em xeque se eles de fato foram exortados e ensinados por Cristo. Não é isso. A palavra aqui talvez seria melhor traduzido para já que vocês têm exortação em Cristo, já que vocês aprenderam de Cristo, entendam. Veja, ele está apelando para o próprio Jesus.
já que vocês aprenderam aquilo que é de Cristo, as consolações de Jesus, aquilo que Cristo te ensinou, entendam. Se vocês aprenderam algo de Jesus, se eu ensinei algo de Jesus para vocês, olhem para o que eu estou falando. E ele vai fazer um novo apelo, ele vai dizer, se há alguma consolação de amor, se vocês são consolados pelo amor de Jesus, se vocês são motivados pelo amor de Jesus, e a ideia de consolação aqui, nós temos uma ideia muito errada às vezes de consolação, que é uma ideia de bajulação, uma ideia de passar a mão na cabeça, uma ideia de... o consolo, ele traz motivação para seguir. O consolo, ele traz motivação para enfrentar. Na perseguição, o nosso consolo é Cristo. Na perseguição que muitos homens e mulheres sofreram na história do cristianismo, na perseguição que muitos homens e mulheres ainda sofrem até hoje, a sua consolação é muito mais do que um conforto simplesmente, e se sentir afagado, ou com a mãozinha passando na cabeça, é motivação para seguir. Ou seja, Paulo está dizendo, se vocês são consolados pelo amor de Jesus, se vocês têm essa motivação para seguir, me ouçam. E ele vai dizer mais uma coisa, ele vai dizer, se há alguma comunhão no Espírito, ou seja, se vocês estão baseados no mesmo Espírito, se vocês estão baseados naquilo que, já que vocês estão baseados no mesmo Espírito, ou seja, no Espírito Santo, já que vocês estão baseados na mesma vontade, no mesmo que trouxe vocês até Jesus, me escutem. E ele vai dizer, a quarta e última, ele vai dizer, se há entranhados afetos de misericórdia, ou seja, se há em vocês internalizado o amor de Cristo. A ideia de entranhados mesmo é a ideia de algo que está nas entranhas, que para aquela cultura era o centro do sentimento. Para aquela cultura, a ideia do sentimento era aqui mesmo, assim, na sensação que se tem na barriga, nas entranhas. Aí Paulo agora ele está dizendo, olha, se há entranhado em vocês, ou seja, se está internalizado em vocês o amor de Jesus Cristo, me escutem, por favor. E ele passa a dizer, e Paulo faz esse apelo emocional, porque ele sabe que Deus ele quer uma igreja forte, tanto externamente quanto internamente. Paulo sabe que Deus não quer uma igreja de fachada. Paulo sabe que Deus não quer uma igreja que todos olham de fora, nossa, que bonita a pintura dessa igreja, olha esse povo aqui, fica tudo rindo na porta da igreja, mas quando na verdade as suas estruturas, os seus relacionamentos estão destruídos. Paulo sabia que Deus queria uma igreja forte internamente, e ele passa a ensinar essas pessoas, e ele passa a nos ensinar também como ser uma igreja forte. Então, como ter uma igreja forte? Paulo vai dar algumas etapas para essas pessoas, onde uma complementa a outra e uma não é possível sem a outra. Porque aqui a ideia é de unidade, e é sobre ela que ele começa a falar. No verso 2 ele vai dizer, completai a minha alegria. Veja que Paulo não está se desfazendo dos filipenses, a oração dele no capítulo 1 é de elogio, é dizer que esse povo é bom, que esse povo cuidou dele, é dizer que os filipenses, que o povo de Filipos, a igreja de Filipos é uma igreja boa, é uma igreja que ajuda, é uma igreja que conforta. Ele, no capítulo 4, verso 1, ele vai dizer que eles são coroa dele, ou seja, é uma igreja que trazia alegria para o coração do apóstolo Paulo. Mas faltava uma coisa, Paulo vai dizer, completai a minha alegria. Não é que vocês são essas pessoas terríveis, não é que vocês são essas pessoas, não, vocês não são essas pessoas, mas entendam que mesmo sendo essas pessoas, vocês estão passando por um problema de divisão, vocês estão passando por um problema interno que precisa ser corrigido, e Paulo vai dizer, completai a minha alegria. Então, falta isso em vocês, pensem nisso, pensem sobre isso, e aí ele começa a dizer, de modo que penseis a mesma coisa. A ideia de pensar a mesma coisa é muito estranha, né? Como que alguém com personalidade totalmente diferente da minha, como que alguém com ideias totalmente diferentes da minha, como que alguém que foi criado de uma forma totalmente da minha, como que alguém que não consegue entender um conceito que me foi ensinado desde a infância como certo, pode pensar como eu? Como isso pode acontecer? Mas Paulo vai dizer, penseis a mesma coisa. A ideia aqui é pensar no mesmo objetivo. A ideia aqui é querer o mesmo objetivo.
A ideia aqui é pensar conforme Cristo pensa, conforme o Espírito Santo nos ensinou a pensar. Não é que nós vamos pensar todos iguais, mas nós vamos pensar no mesmo objetivo. Nós vamos pensar naquilo que Cristo quer de nós, naquilo que Deus chama a nós para fazermos. Essa é a ideia. Penseis a mesma coisa. Não sejam iguais, não sejam robotizados. Vocês, agora todo mundo vai entrar na igreja, vai receber um chip, vai ser reprogramado. Todo mundo vai então pensar agora nas mesmas coisas. Todo mundo tem as ideias iguais, não tem discórdia. Gente, a gente não consegue ser assim nem em casa. Mais numa comunidade com 100, 150 pessoas. A ideia aqui é a gente estar focado naquilo que a Bíblia diz, nos pensamentos que o próprio Deus nos deu. Então penseis a mesma coisa. Penseis, é a ideia de estar baseado, de ter um pensamento baseado na palavra de Deus. E ele vai dizer: tenhais o mesmo amor. Aqui ele está apelando para o amor do verso 1, que ele falou, que ele apelou para esse pessoal. Ele falou: olha, é o amor de Cristo. Tenha o mesmo amor de Cristo. O amor de Cristo ele é base, ele é padrão, ele é referência para nós, para o amor uns para com os outros. Tenha o mesmo amor. Né? Ah, João, mas eu não aprendi em casa a abraçar o meu pai. Nós não fomos criados assim. Eu não aprendi a abraçar minha mãe. Lá em casa é cada um na sua. A gente não pega na mão. Essa ideia de amor, essa manifestação de amor. Não, mais uma vez, Deus não nos chama para o nosso próprio padrão. Deus não nos chama para aquilo que nós pensamos que é o certo. Deus nos chama para aquilo que Cristo demonstrou. Deus nos chama para aquilo que Cristo é. Para perceber aquilo que Cristo quer. E o nosso padrão de amor precisa ser o de Jesus Cristo. E ele vai dizer por último: sejais unidos de alma, ainda no verso 2. Ou seja, não só pensem a mesma coisa, mas tenham a mesma disposição. Vocês que estão sendo convocados para pensar a mesma coisa, para ter o mesmo amor, também tenham a mesma disposição. Tenham a mesma disposição. Ou seja, para quê? Para glorificar a Cristo. Tenha essa disposição, tenha essa disponibilidade, tenha essa coragem, esse amor, tenha essa vontade. Todos vocês andem juntos, tenham a mesma disposição, sejam unidos de alma. Ou seja, se nós estamos num trabalho na igreja, se nós estamos num trabalho em prol do reino, que nós possamos nos levantar todos juntos e pensar que aquilo que nós vamos fazer, veja o pensamento, aquilo que nós vamos fazer não é em prol de mim, não é em prol do outro, que é simplesmente, mas é em prol da glória de Deus. Tenham a mesma disposição. Veja que Paulo está preocupado aqui. E por que a divisão é um problema? A divisão, ela mina a espiritualidade da igreja. Esse talvez o primeiro e maior problema da divisão. Ela mina a espiritualidade da igreja. Porque quando a igreja começa a ficar dividida, quando as pessoas começam a criar facções na igreja, a sua preocupação com a sua rivalidade, a sua preocupação com aquilo que eu quero, quando eu resolvo dividir, é muito maior que a preocupação que há de agradar Jesus Cristo. Ela mina a espiritualidade da igreja. A igreja passa a ser uma igreja rachada, uma igreja dividida, com membros doentes. Mas como? Não, eu não sou doente. É sim, todo membro que está fora do corpo é doente. Não dá para decepar um braço e esperar que ele continue bem. Não dá para tirar um dedo e esperar que ele continue bem. Não dá para cortar a circulação de um dos membros e pensar que ele não fique roxo, que ele apodreça e caia. A divisão, ela mina a espiritualidade da igreja. Ela faz com que nós venhamos a dar mau testemunho. Quando nós estamos divididos, a gente dá mau testemunho. É bem aquela ideia assim, sabe aquela pessoa que fala mal de todo mundo quando você está perto dela? E que você tem certeza que quando você dá as costas para ela, ela vai falar mal de você? Todo mundo percebe. Com a igreja é do mesmo jeito. A gente fala: olha, a igreja é maravilhosa, servir a Deus é maravilhoso, estar no reino de Deus é maravilhoso, ser filho de Deus é maravilhoso. Mas se a gente não demonstra esse testemunho de unidade e amor para o mundo vai perceber que nós estamos desunidos.
As pessoas no meu trabalho, no seu trabalho, as pessoas onde nós estamos inseridos, as pessoas nos locais onde nós caminhamos, com quem nós conversamos, que não fazem parte da vida da igreja, vão perceber a nossa individualidade dela. Essas pessoas elas vão perceber que, por mais que a gente diga coisas maravilhosas sobre a igreja, a gente está vivendo a parte dela. Isso vai ser perceptível para o mundo. E nós vamos começar a dar mau testemunho. Mas que igreja maravilhosa é essa que esse crente não age de acordo com o que ele fala que ela é? Então nós vamos dar mau testemunho. A divisão é um problema porque ela faz com que os crentes deem mau testemunho. E ela é um problema também, Paulo se preocupava com isso, porque ela impede o crescimento da igreja. Como que uma igreja sem espiritualidade, uma espiritualidade contagiante, onde as pessoas veem de fato que os crentes são envolvidos com Jesus Cristo, como uma igreja que não é unida, que não vive junta, que não ama uns aos outros, pode dar bom testemunho, como uma igreja assim vai crescer? Como uma igreja assim vai crescer? Então Paulo se preocupava com isso, porque a divisão ela arrebenta com as estruturas da igreja, ela acaba com as estruturas da igreja e é de dentro para fora. Não é nenhum tipo de ataque, não é nenhum tipo de herege que vem querendo acabar com a igreja, não é nenhum tipo de perseguição governamental, mas a divisão acaba com os pilares da igreja, ela acaba com a igreja de dentro para fora. Então o que nós precisamos fazer para que nós entendamos, nós andemos unidos? Quando nós pensarmos em algo, pensar também se é para a glória de Cristo. Como eu já disse, não é se anular, não é achar que não pode ter ideia, mas a ideia de que, olha, quando eu estou pensando nisso, eu estou pensando para mim, eu estou pensando para a glória de Jesus. Quando eu penso em minar a unidade da igreja, é para a glória de Deus? Pode, fruto de divisão, ser para a glória de Deus? No erro do outro, quando eu busco o padrão de Cristo para resolver uma dissensão. E qual que é o padrão de Cristo? O padrão de Cristo é um padrão de graça, é um padrão de misericórdia, de amor, de cuidado, de dedicação. Estou falando de ficar adulando os outros, de ficar correndo muito atrás de quem não quer. Nem sempre. Jesus falou que também a gente não pode ficar jogando pérolas aos porcos. Tem pessoas que negam o Evangelho, que elas se desfazem do Evangelho, negam o próprio Deus, e nesse momento nem sempre nós devemos ir atrás dessas pessoas, é o que Jesus vai dizer. Mas o padrão do amor de Cristo é um padrão de graça, de restauração. Nós temos dificuldade às vezes para perdoar as pessoas. Eu não acredito que fulano fez isso, eu não acredito que a outra pessoa fez aquilo. Nós precisamos entender que o padrão de Jesus é um padrão de restauração. O padrão da graça de Jesus é um padrão de restauração. Não é um padrão de perdão vazio. Não, eu te perdoo, mas saia de perto de mim, por favor. Não é por aí. Não é. É um padrão de restauração. E buscando, apesar das discordâncias, o mesmo propósito junto de todos os irmãos. Nem sempre os nossos planos na igreja vão ser acatados. Nem sempre o que eu acho que é melhor vai ser acatado. Nem sempre aquilo que eu quero, porque eu acho que vai dar certo, vai ser acatado. Mas apesar disso, a minha disposição de glorificar a Deus, servir a Cristo e querer que o reino cresça, precisa ser a mesma. E Paulo vai dizer, olha, para essa unidade dar certo, a segunda etapa que vocês precisam é a humildade. Leve isso para sua casa. Não existe unidade sem humildade. É impossível haver unidade quando não há humildade. Uma pessoa arrogante, geralmente, ela não se encaixa. Uma pessoa que acha que é melhor que todos, geralmente, ela não se encaixa. Como se encaixaria? Como se encaixaria se a visão que ela tem de si mesma é muito mais exaltada do que a de todos os outros que a cercam? E Paulo vai dizer aqui no verso 3, nada façais por partidarismo. Nada façais por partidarismo, ou seja, nada façais porque o seu grupo acha certo. Nada façais porque a sua ala acha certo. Imagina a igreja,
sei nem se essa comparação é boa, tenho até medo, mas imagina a igreja como uma câmara. Não vou falar dos deputados porque está difícil. Mas imagina sua igreja como uma câmara, onde há vários partidos. E cada partido busca o seu interesse. Cada partido busca aquilo que quer. Cada partido busca aquilo que ele mesmo quer fazer. Como uma igreja dessa vai sobreviver? Nada façais por partidarismo. O partidarismo nasce do egoísmo. Nasce de quando a minha vontade é contrariada, quando eu queria algo e mais ninguém quer, ou eu e mais 3 pessoas queríamos algo e outras 100 não queriam. E eu falo, não, então nós vamos formar o nosso grupo aqui e agora nós vamos começar a minar, boicotar, né? Aqueles 100 lá vão fazer uma programação, nós não vamos aparecer porque a gente não queria. Eles não quiseram nos atender, eles não quiseram fazer a nossa vontade. O partidarismo ele nasce do egoísmo, e o egoísmo ele vai gerar rivalidade. E a rivalidade é terrível, porque quando se tem um rival, qual que é o desejo? O desejo é de vencer. Aí nós passamos a competir dentro da igreja. Nós passamos a competir uns com os outros. Vamos ver quem vai ganhar. Vamos ver de quem vai ser feita a vontade aqui. Se vai ser a minha ou se vai ser do outro. Se vai ser a minha ou se vai ser do fulano de tal. Não. A rivalidade ela vai trazer isso, esse desejo de exaltação sobre o outro. Nada façais por partidarismo e nem por vanglória. Ou seja, nada façais por vaidade. E aqui a palavra ela é intensa. Nós conhecemos por vaidade aqui, muitas vezes, de uma maneira muito superficial, né? Aquela pessoa que gosta de se arrumar, aquela pessoa que gosta de estar bonita. Mas a vaidade ela é muito mais profunda que isso. A vaidade é a pessoa que se vê muito maior do que ela é. A pessoa que se vê muito diferente do que ela é, ou muito superior às outras pessoas. Ela acha que ela é o suprassumo da humanidade. A vaidade ela é terrível, porque a ideia aqui é uma intenção de querer ser igual a Deus. Mas nem sempre o vaidoso quer ser igual a Deus. Mas às vezes ele quer ser um semideus. Ele entende que Deus está acima dele. Mas aqui estão os seres humanos e ele está aqui, por cima da carne seca. Ele é a nata dos seres humanos, ele é diferente, ele é melhor do que os outros. A vaidade, ela traz um sentimento diabólico, o sentimento de que eu sou maior do que os meus irmãos. E Paulo está dizendo, não façam nada por egoísmo, não façam nada por vaidade, nada. E ele dá aqui a doença, né? Ele fala, olha, essa é a doença. Mas Paulo também dá o remédio. Ele diz, no verso 3, mas por humildade. Humildade aqui, a humildade ela ganha uma ressignificação na Bíblia. Porque para os gregos, nessa época, humildade era servilismo. Humildade era uma palavra usada para escravos mesmo, para pessoas que se prostravam diante dos seus senhores. E ela é ressignificada na Bíblia porque, de fato, a imagem de um servo de Deus é daquele que, de fato, se prostra diante do Senhor. É daquele que, de coração, em espírito e em verdade, se prostra diante de Deus. Aquele que é, de fato, de Deus, aquele que está com Deus, se prostra diante dele. Isso não tem como ser uma coisa ruim. Porque em Deus nós ganhamos todo o significado para a nossa vida. Todo o significado para a nossa vida. Ele vai continuar dizendo, considerando os outros superiores, ou seja, cada um os outros superiores a si mesmo. Como se consegue olhar para os outros como superiores a você? Como que eu consigo olhar para uma pessoa e dizer, essa pessoa é superior a mim? Exercendo a humildade. Exercendo a humildade que Paulo acabou de dizer que nós precisamos ter. Quando nós olhamos para nós entendemos que nós somos humildes servos de Deus e que não só eu estou de joelhos, prostrado, de cabeça baixa, diante de Deus, mas todos os outros que de fato são servos de Deus, também estão na mesma condição, eu consigo exercer a humildade. Porque eu vou entender, vou começar a olhar que essa mesma posição de servidão a Deus
também traz para nós a mesma posição de dignidade que Jesus nos deu diante de Deus, que é a posição de filhos de Deus. Nós não podemos olhar para nós mesmos como se nós fôssemos únicos, né? Deus me adotou. Meu irmão não. Aquele rapaz que vai lá na igreja, não. Deus adotou a mim. Eu sou o filho favorito do Senhor. Não é assim. Não dá para caminhar, não dá para considerar o outro superior quando eu olho para mim mesmo como maior que os outros. Eu tenho que entender que o status de dignidade das pessoas, dos irmãos, do corpo de Cristo é o mesmo. Porque o próprio Cristo deu. Ele não deu um status de dignidade diferente para um, diferente para outro. O status de filho de Deus é para todo aquele que crê na salvação que está em Jesus Cristo. Para todos aqueles que creem que a salvação está em Jesus Cristo. Então, nós precisamos considerar os outros superiores. Porque também não é difícil. Se nós formos olhar em termos bem práticos, nós vamos ver que todo mundo tem algo que consegue fazer melhor do que eu. Talvez você não tenha um dom administrativo incrível, mas você tem um dom relacional maravilhoso. Talvez você não seja a pessoa a ensinar no corpo de Cristo, mas você seja a pessoa a conduzir e auxiliar. Eu consigo ver pessoas facilmente, tranquilamente, que são superiores a mim em muitas coisas. Em muitas coisas. E é assim que nós temos que enxergar. Olha, eu sou bom nisso, sim. Mas aquele que tem o mesmo status de dignidade do que eu, também é bom em algo. Nós começamos a perceber as pessoas superiores a nós mesmos, em muitas coisas. Como eu evito o partidarismo? É comum a gente ter laços mais fortes na igreja. Ter amigos mais chegados do que irmãos na igreja. Isso é super comum, super comum. Mas quando nós nos unimos às pessoas, não deve ser por interesse pessoal. A igreja não deve ser dividida em interesse pessoal. Então, quando eu faço uma amizade, quando eu me aproximo de alguém, não por partidarismo, não querendo criar um corpo dentro do corpo, uma célula estranha dentro do corpo. É por amor, é por condição. É porque eu entendo que eu tenho grandes afetos por aquela pessoa, mas que nós não estamos unindo um corpo diferente daquele que Cristo já trabalhou, um corpo diferente daquele que Cristo já nos deu, aquele que Cristo já realizou. Cuidado para que o partidarismo não faça você se ver melhor que o próximo. Como a gente já falou, quando se cria um partido dentro da igreja, quando se cria uma ala diferente dentro da igreja, geralmente essas pessoas que criam uma ala diferente da igreja, elas se veem superiores a todo o restante da igreja, pelo simples fato de que essa pessoa não pensa como eu. Eu quero lembrar aos irmãos, a todos que nos assistem nessa noite, que essa ideia de criar um corpo dentro do corpo, se ver diferente e melhor, e o único dono da razão, é a própria definição de uma seita. É a própria definição de uma seita. Por quê? Porque nós passamos a ver o nosso status melhor do que o dos outros, e muitas vezes a nossa razão não é baseada na Bíblia. A nossa razão não é baseada na palavra de Deus. E só há como nós termos razão verdadeira se for baseado na palavra de Deus. E eu gosto muito da definição de humildade que Timothy Keller, né, na verdade, o Timothy Keller ele dá num livretinho dele pequeno, chamado Ego, que ele vai concluir que humildade não é pensar mais em si mesmo, obviamente, mas humildade também não é pensar menos de si mesmo, com aquela falsa modéstia, sabe? Eu sou o pior, eu sou o menor. Não, humildade é pensar menos em si mesmo, naquilo que eu quero, naquilo que eu acho, naquilo que eu desejo. Humildade é considerar os outros primeiro, antes daquilo que eu considero. Eu gosto muito dessa definição. E nós precisamos pôr isso em prática, porque quando eu penso muito em mim mesmo, o caminho é o partidarismo. O caminho é a vaidade. Nós precisamos acabar com isso. Terceira e última etapa.
Agora que Paulo diz, olha, sejam unidos, e para vocês serem unidos, vocês precisam ser humildes, e humildes, dediquem-se. A terceira etapa é a dedicação. No verso 4 ele vai dizer, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Em algumas versões, se você tiver com uma versão diferente, vai dizer somente o que é seu. Paulo aqui mais uma vez ele está dizendo, olha, não está convidando você a ser uma pessoa nula, uma pessoa que só anda com o rebanho, pronto, acabou, que todo mundo quer, eu quero. Paulo não está te convidando a isso. Paulo tinha ciência de que as pessoas tinham família, que as pessoas tinham emprego, que as pessoas tinham suas dificuldades individuais, os seus problemas. Paulo tinha consciência de que cada crente, mesmo sendo corpo, vive uma vida. Ele não está dizendo aqui, olha, veja que ele deixa subentendido, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, ou seja, vocês têm as suas preocupações, mas a questão aqui é que apesar dela, vejam o que é dos outros, senão também cada um qual que é dos outros. Veja, contudo, ele está dizendo, olha, você tem sua luta, você tem sua família, você tem seu emprego, você tem seus sofrimentos, você tem suas dificuldades, você tem suas dores, mas não pense só em si mesmo. Não se dedique só a si mesmo. Não se dedique só ao que você quer. Não se dedique só ao que você acha que é certo. Não se dedique só aos seus interesses. Se dedique aos outros. Se dedique ao próximo, se dedique aos seus irmãos. Nós só vamos conseguir ter isso quando nós nos colocarmos à disposição. Quando nós falarmos, olha, de fato, eu quero estar junto com os meus irmãos, eu quero compartilhar das alegrias e dos sofrimentos dos meus irmãos, pensando menos em mim e mais no próximo. Pensando menos no que eu quero e pensando mais no que o outro precisa. Qual que é a base da dedicação? Mais uma vez, a base da dedicação é Cristo. Cristo nos amou com amor intenso, com amor verdadeiro, com amor dedicado. Nós precisamos amar e nos dedicar uns aos outros com essa mesma intensidade. Nós precisamos amar e nos dedicarmos uns aos outros como Cristo se dedicou aos 12 apóstolos, por exemplo. Em muitas partes dos evangelhos, nós vamos entender e perceber que os apóstolos tinham uma dificuldade para aprender às vezes. Quando Jesus contava uma parábola, eles estavam no particular dos 12. Senhor, o que o Senhor quis dizer? Às vezes dá até a impressão que Jesus perdeu um pouco da paciência, nécios, tardios para aprender, e começa a explicar para os apóstolos. Essa mesma dedicação, essa mesma intensidade que Jesus teve ali para discipular 12 homens durante 3 anos, nós precisamos ter por toda a nossa vida, a exemplo dele, uns com os outros. Nós precisamos ter por toda a nossa vida esse exemplo de dedicação do próprio Jesus Cristo. Para a nossa reflexão, até onde vai a minha dedicação pelo outro? Eu, abdicaria de algo meu por um irmão, de um interesse meu em prol do bem do outro? E o último, eu tenho me disposto, como Cristo se dispôs, a se despir da sua glória, a tomar forma humana, que é o nosso sermão da semana que vem, que é aquilo que Cristo, o exemplo do próprio Cristo, de tudo isso que Paulo está dizendo aqui. Eu tenho me disposto, pelo menos um pouco, de como Filho de Deus se dispôs. Veja, Paulo apela para a unidade, para que a igreja não acabe, para que a igreja não seja destruída de dentro para fora. E nós só vamos conseguir isso com humildade e dedicação. Nós somos partes preciosas uns dos outros. Jamais se veja como alguém avulso e jamais veja o seu irmão como alguém avulso. Nós somos parte uns dos outros. Sozinhos nós somos meros indivíduos, mas quando nós fomos unidos por Cristo, Ele nos tornou corpo, Ele nos tornou um. E nós precisamos viver e andar como um. Nós precisamos buscar a força que vem de Cristo
e manter essa união humilde e dedicada nele, ao seu exemplo, simplesmente. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela sua palavra, pela sua bondade e misericórdia, pela sua graça. Pai, ajuda-nos, ó Deus, a jamais sermos uma igreja dividida. Que a sua igreja, ó Deus, espalhada por toda a terra, seja uma igreja unida, forte, ó Deus, vitoriosa para a sua glória. Cuida de nós, nos abençoe, nos guarde. Que haja, Deus, no nosso coração humildade. Que haja, Deus, disposição no nosso coração para dizer que diminua eu e para que o Senhor cresça. E que não haja só o sentimento, mas que haja também a dedicação para sermos assim, ó Deus. Nem sempre é fácil, nem sempre é alegre querer ser humilde, pensar menos em mim, mas é o que o Senhor quer de nós. E é o que traz unidade, amor verdadeiro dentro da igreja. Então que nós possamos, ó Deus, nos dedicar bastante ao Senhor, para o crescimento do seu reino, para o seu amor, ó Deus, ser espalhado por toda a terra, seu reino cresça. Cuida de nós, ó Deus, cuida da sua igreja, mantenha ela unida, mantenha ela livre, ó Deus, tanto dos ataques externos, como nós vimos semana passada, quanto dos internos, Pai, da desunião, do partidarismo, da vanglória. Que cada um de nós possa ser, ó Deus, humilde o suficiente para reconhecer que não importa quem seja, ó Deus, no seu corpo, ela tem uma qualidade especial, ela é melhor que eu em algo. Que cada um de nós possa considerar o outro superior a nós mesmos. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz, em nome de Jesus. Boa semana, meus irmãos. Deus abençoe.